vamos lá. Muito boa noite, né? A saudação a todos os presentes. É um prazer imensurável estar na presença de vossas excelências para aqui poder dar início ao nosso segundo de muitos outros podcasts. Pelas excelentíssimas doutoras e doutores, senhoras e senhores advogados, advogadas, terapeutas, pessoas comprometidas com a justiça e com a paz social. Venho saudar a doutora Vivian Rosa, doutora Paula Vitori, doutora Bárbara Matos, doutor Marcelo Oliveira, doutora Adriele, doutora Fernanda Frazão, doutor Jorge e todos os demais que aqui se encontram, cujo estar em suas presenças me causa uma honra e satisfação sem tamanho e de forma incalculável. Deixo aqui o meu muito obrigado pela presença e me sinto lisonjeado em compor esta apresentação com as senhoras e com os senhores. Farei a minha nobre e humilde apresentação pessoal, tendo em vista a grandeza destes aos quais me dirijo e estou aqui presente, pegando a luz e a sabedoria de todos os convidados que estão a contribuir para a grandeza e prestígio de servir a ilustre justiça, de forma sempre fraterna, pluralista e com harmonia e comprometida sempre com a verdade e por julgamentos cada vez mais justos, principalmente no âmbito do direito penal, processo penal, execução penal, sem a perda da valorização do próximo, estes nossos semelhantes. O meu muito obrigado pela oportunidade de estarmos aprendendo uns com os outros nesse universo jurídico e psíquico, que atuamos ativamente buscando sempre pela mais nobre de todas, a justiça. Me chamo Thiago Oliveira, sou bacharel em Direito pela Faculdade Universo de Niterói. Comecei perícia criminal e investigação forense pela Faculdade Estácio. Sou terapeuta ocupacional na área da saúde mental, com especializações nas áreas da hipnoterapia e psicanálise clínica, com um CTN, né, ativo, pós-graduando em Direito Penal e Processo Penal pela rede de ensino Unidoctrum, fazendo mestrado na área de psicanálise e com diversos cursos concluídos em relação à mente criminosa. Aqui cito a psicopatologia forense e a psicotraumatologia, entre outros concursos com certificados. Por fim, venho agradecer e passar a palavra ao nosso excelentíssimo doutor Marcelo Oliveira, que irá falar sobre o tema A Tortura Psicológica Também Não é Tortura? Com a palavra o doutor Marcelo Oliveira. Muito obrigado, primeiramente, Thiago, por ter me convidado para esse podcast. É uma honra e um privilégio estar com pessoas que se importam com o direito. A gente pode perceber que nós estamos na nossa virada de ano, acho que todos nós aqui estamos de férias, né? E mesmo assim está todo mundo aqui reunido para falar sobre o direito das pessoas, né? Os nossos direitos. E eu me sinto humilde perante tantas pessoas tão sábias, né? Não só no direito, mas nas áreas em que cada um atua. E eu não sei se eu vou ter a bagagem suficiente para deixar aqui com vocês o que vocês precisam, né? Ou seja, o que nós precisamos, né? E quando foi proferido esse tema, eu me senti assim bem humilde em falar sobre ele, porque é um tema que aflige muitas pessoas hoje, principalmente nós que trabalhamos na área do direito, na área criminal. Não é só no sistema carcerário, né? As nossas mulheres, né? Os nossos amigos da raça escura, né? Os nossos irmãos de outras raças, né? E sem dizer as próprias mulheres, que são muitas das vezes, né, recebem torturas não físicas, mas psicológicas, através de companheiros que não têm o mínimo de escrúpulo de poder lidar com a situação do relacionamento. Eu gostaria de começar falando para vocês sobre um experimento que foi feito nos Estados Unidos, em St. Louis, que fala sobre até a última gota de sangue. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse
essa experiência científica. Eu queria começar a falar sobre ela porque é uma experiência que conta sobre um cientista que estava estudando o sistema psicológico das pessoas, né? Que ele queria saber mais a fundo como que funciona o nosso cérebro, o cérebro humano. E ele fez uma experiência numa penitenciária, porque lá nos Estados Unidos tem a pena de morte. Então ele conseguiu uma pessoa que estava para ser... ele ia ser condenado à morte, né? E lá a condenação à morte é feita na cadeira elétrica, né? E o que ele queria mostrar era como que a mente humana funciona de forma que as pessoas pudessem entender mais a psicologia. Então, como é que foi essa experiência? Olha só, a experiência diz assim, ó, o condenado aceitou, era preferível... o condenado foi colocado em uma cama alta, dessas de hospital, tendo seu corpo imobilizado. Então, o que eles fizeram? Eles falaram para ele que ele iria passar, eles iam fazer pequenos cortes no pulso dele, iam deixar gotejando sangue. O sangue ia saindo aos poucos do seu pulso. E quando ele perceber, ele teria duas chances, ou desse sangue coagular e ele não morrer, ou todo o sangue sair do corpo dele por intermédio daquele corte que fizeram no pulso. Então, vendaram o olho dele, colocaram ele numa cama bem alta e, em vez de fazerem os cortes, eles só fizeram uma pequena ranhura com uma agulha. Ou seja, não ia sair sangue nenhum, era só uma experiência. E o que aconteceu? Eles pegaram uma torneira e abriram gotejando. Essa gotejação da água que estava caindo, a pessoa que estava lá na cama, ela ouvia achando que era o sangue dele que estava gotejando. Então, em vez de ser o sangue, era só água. Como ele estava vendado, ele estava pensando na cabeça dele que aquele sangue que estava caindo era dele, mas não era água. E devagarzinho eles iam fechando um pouquinho. Então, aquela gotejada diminuía, ia diminuindo, até o momento em que eles desligaram tudo e aquela gotejada acabou. E quando eles desligaram, aquele cara que não perdeu nenhuma gota de sangue teve um ataque cardíaco e morreu. Esse cientista descobriu que a manipulação da mente faz com que você sofra, tenha alegria, tenha sucesso, tenha derrota. Isso vai depender da forma que o seu cérebro recebe aquela informação. Então, por que eu estou contando essa história para vocês? Porque quando a gente vai entrar numa área sobre tortura psicológica, é muito importante a gente entender como o nosso cérebro funciona. Eu não sei se vocês são religiosos, mas eu sou. Cristo ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim: tu és o que pensa em teu coração. Então, se você quer ser um juiz, se você quer ser um promotor, se você quer ser um defensor, se você quer ser um excelente advogado, se você quer ser um terapeuta, se você quer ser qualquer coisa de sucesso, basta você querer e você vai conseguir. Agora, se você pensa que você vai ter uma casa, um carro e um trabalho, você vai ter. Então, tudo que você pensa, tudo que as pessoas colocam na sua mente, você vai adquirir. Então, por que eu estou contando essa história? Porque eu estava procurando sobre esse tema de uma forma que a gente pudesse conversar aqui sobre a realidade do nosso dia a dia, né? Então, como o Tiago pediu que falasse sobre é tortura ou não é, quando faz psicologicamente, então nós já temos, isso aí é óbvio que é. Então, o que acontece? O sistema carcerário hoje, por exemplo, eu abri aqui, eu lembro de uma entrevista do Roberto Jefferson, não sei se vocês lembram do Roberto Jefferson, ele fez uma entrevista e ele disse que quando ele estava preso, uma das coisas que ele se surpreendeu no presídio foi a igreja
eu não lembro qual igreja que é, acho que é a Universal, que ela fazia um trabalho maravilhoso lá entre os presidiários, né? Levando roupa, levando a pregação da palavra, né? Levando alimentos, né? Faziam um cachorro-quente. Então, isso foi uma das coisas que mais surpreendeu ele lá dentro. Então, devido a isso, eu procurei até tem um site da Pastoral Carcerária, não sei se vocês já ouviram falar, mas depois abram lá. Aqui tem alguns relatos de ex-presidiários que contam como era a sua vida no dia a dia. Então, eu gostaria de ler para vocês dos acontecimentos que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Ele fala: os internos lidam com falta de artigo de primeira necessidade, o que gera péssimas condições de vida, violando o direito à dignidade humana dos presos e das presas, forçando-os a viver situações humilhantes e a conviver em locais extremamente insalubres e marcado pela proliferação de doenças de pele e infecto-contagiosas. Existem presos que já vivem de forma subhumana, vivem de forma caótica mesmo, não têm roupa, e se não tiver uma rede de apoio entre os presos para suprir as necessidades básicas de higiene, o Estado não fornece. Eu tenho um cliente que ele foi preso recentemente. Foi até nessa oportunidade que eu conheci o doutor Tiago. Ele chegou lá, foi preso em flagrante delito, foi direto para o presidiário. Desculpa. Foi preso, passou por todas as etapas e foi para o presídio. Quando ele chegou lá, ele não tinha roupa, ele não tinha escova de dente. Sabe como ele fez para escovar o dente? Ele achou uma escova de dente no chão suja, lavou ela bem lavada e depois ele ferveu para poder usar para escovar os dentes. Então, olha só essa situação que esse rapaz estava vivendo. Ele continua a dizer aqui, existem presos que já vivem de forma subhumana, de forma caótica mesmo. A dificuldade de material higiênico nas unidades presídios é uma realidade. Você entrar em um banheiro que se chama boi, defecar em um buraco de cano, a água cair 2 vezes no dia, a alimentação vir estragada várias vezes na semana. Os gatos e cachorros que tiravam cadeia conosco sinalizavam a qualidade da brilhosa, que a brilhosa é aquela quentinha servida, né, lá, que é de alumínio, né, antiga. Colocavam primeiro para os cachorros e para os gatos. Era o modo de saber se a comida estava comível ou não. Então, assim, eu estou trazendo essa situação porque, como nós estamos falando sobre tortura psicológica, eu poderia muito bem aqui falar dos chefes de tráfico dentro do presídio que chamam os recém-chegados e falam: a situação é a seguinte, tu vai ficar com a gente ou tu vai ficar à mercê aí? Aí ele é obrigado a fazer parte de uma facção criminosa para lá dentro estar protegido. Então, assim, eu não estou levando para essa área que lá dentro eu estou mostrando, o que eu quero mostrar hoje, para nós aqui termos um pensamento sobre isso, assim, é o que o Estado faz conosco. Entende? Por exemplo, se você for no UPA hoje, se você depender do Estado, você vai no UPA. Se eu perguntar para vocês aqui, qual é a probabilidade de viver ou morrer? Entende? O Estado ele faz isso conosco. Imagina com quem está preso. Então, ele conta aqui, que as pessoas, o sistema de saúde, ele fala que as pessoas, lá dentro, os presidiários, preferiram ficar dentro da cela do que ir para o UPA, porque se eles fossem para o UPA, eles vão morrer. Entende? Então, assim, esse é o nosso sistema carcerário hoje. E depois eu gostaria de ouvir de vocês a opinião sobre a situação. Tiago, já vou deixar só para terminar aqui para você falar. Eu gostaria que vocês falassem um pouco para mim, porque o meu pensamento hoje sobre o Código Penal brasileiro é que o Código Penal brasileiro ele funciona. Ele é um Código Penal
desculpa, é um Código Penal funcionável. Ele só não funciona porque as pessoas não colocam em prática o Código Penal. Porque se colocassem, se respeitassem o que está dizendo ali, a ressocialização da pessoa, a gente teria pessoas ressocializáveis. E que nós não estamos tendo, não é porque o Código Penal precisa ser mudado, não. É porque as nossas autoridades precisam pôr em prática o Código Penal. Porque se eles não colocarem em prática o Código Penal, não vai funcionar. Aí tudo bem, aí você muda. Então a gente vai deixar de ser ressocializado e vamos passar para um sistema como já está hoje, um sistema bruto. Pode falar, doutor. Lembrando que eu conheci o excelentíssimo doutor Marcelo Oliveira, né, no presídio de Água Santa, enquanto aguardávamos, né, que a Polícia Penal trouxesse, né, os presos que nós solicitamos para que pudéssemos com eles prestar a nossa assessoria jurídica. Quando o doutor fala em relação à saúde do apenado, né, ou melhor, do acusado, porque muitos estão ali e ainda não têm um trânsito em julgado, né, uma sentença penal condenatória definitiva, me fez lembrar o artigo 14, salvo engano, da Lei 7.210 de 84, que são as leis de execuções penais, que promove, né, o direito do preso à assistência à saúde, né? E o preso que eu fui para fazer o atendimento junto com o doutor André, que não se encontra aqui na sala, o preso, ele chegou para mim no parlatório, pegou o interfone e falou para mim: doutor, cheguei aqui, o ambiente é tão insalubre que eu estou com 2 furúnculos, um na barriga e o outro no testículo. Né? Aquilo já te causa um repúdio, porque o princípio da dignidade da pessoa humana começa a ser ferido, começa a ser sacrificado. E vou além. Ontem, falando com a tia, né, deste acusado, que está preso preventivamente, né, quero salientar muito isso, preventivamente, teve contato e parece que os furúnculos estão aumentando no corpo dele. Né? Estão tendo uma propagação, estão aumentando. Que acredito eu que tenha muito a ver como terapeuta ocupacional, né? Estudante aí da mente, né? Da mente humana, e os sintomas, né? Que vão de encontro com a privação da liberdade, eu fui pesquisar, né? Primeiro, explicar aos presentes o que são sintomas psicossomáticos, né? Também conhecida como somatização ou transtorno somatoforme. As doenças psicossomáticas são desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento de órgãos do corpo. O que acontece? Aí eu fui mais além, eu falei, poxa, será que o furúnculo, né, que é o que está acontecendo com aquele restrito, pode ter causa emocional? Sim, o furúnculo pode aumentar pela causa emocional devido ao desequilíbrio hormonal. E o texto aqui vai além. É possível você ter propensão natural a ter mais furúnculos pela insalubridade do ambiente. Né? As doutoras que vão falar também, a doutora Vivian Rosa, a doutora Bárbara Matos, que também são terapeutas, né, estão aqui para nos ajudar a conduzir, né, esse pensamento não só filosófico, né, mas também de encontro natural ao ser humano, né, aos sintomas, né, devido à privação de liberdade. Então, isso me deixou muito triste, né, muito triste, porque fere vários princípios constitucionais, né, fere vários princípios, que, principalmente o da dignidade da pessoa humana. Né? E isso é muito triste. Também Tiago,
de passar a palavra para elas também, né? Falarem um pouco sobre Deixa eu só falar uma coisa antes, do que, assim, dando um adendo que você está falando aí. Você vê só, né? Nós começamos falando, eu contei uma história para vocês sobre como que funciona o cérebro, né, das pessoas hoje. O médico falou, ó, você vai ter duas opções, ou vai coagular e você não vai morrer, ou vai continuar gotejando, quando terminar você vai vir a óbito. Então, na cabeça do cara lá, ele estava na cabeça dele o quê? Pô, cara, eu vou morrer. Quando ele começava a ouvir a gotejação e quando ela parou, ele se matou ali psicologicamente. Esses furúnculos que dão nas pessoas, ou qualquer outro tipo, às vezes a pessoa tem isso já na sua cabeça. E o cérebro ele acaba piorando mais aquilo. Olha como que é essa tortura que o Estado providencia, porque é muito fácil a gente estar aqui falando, a gente está na nossa casa, né, no nosso aconchego, todo mundo bem, mas vocês já foram em Água Santa? Já entraram lá dentro de uma cela? Gente, nem bicho vive daquele jeito. Então, assim, a pessoa ela fica num estado que não tem o que se falar. Por mais que sejam pessoas que tenham cometido erros que não cabe nós a julgar, né? Cabe O que eu quero dizer sobre isso é que não é desse jeito que a gente vai conseguir dar direito às pessoas. Isso não é direito. Entende? O Estado ele faz com que a pessoa fique mais doente. Se nós formos hoje no UPA, aqui no estado do Rio, aqui, se a gente vai no UPA, eu acredito que muita gente sai de lá pior do que quando entrou. Porque o nosso psicológico Entende o que eu quero dizer? Então, esse furúnculo a mais aí que talvez esse seu cliente tem, ou está tendo, ou está aumentando, às vezes não é nem porque só o problema ali, é que o psicológico dele já está totalmente entregue ao problema que nós vemos que temos hoje em dia. Correto, doutor. Correto. Eu gostaria de passar também a palavra um pouco para as doutoras também, que se sentirem à vontade. Obrigado também, doutora Adriele ali, né, que está nos prestigiando aí. Seja muito bem-vinda, né, chegou. Muito obrigado pela presença. Alguma das doutoras gostaria de falar? Eu vou continuar falando aqui. A doutora Bárbara pediu a palavra. Ok, show. Boa noite. Só complementando, assim, né? Porque eu acho que a gente está aqui batendo um papo, né? Se ouvindo, trocando. E quando o doutor Marcelo fala sobre os direitos, né? Que direitos são esses que a gente está tentando garantir essas pessoas, eu acho que a gente precisa olhar assim até um pouco além, porque eu acho que o Estado ele é muito reflexo do que a nossa sociedade pensa, né? E é um caráter punitivo. Então, o olhar que se tem para essas pessoas que estão em cumprimento, que estão respondendo, que estão aguardando, né, até um processo, um julgamento, é de que ele tem que sofrer, né? Então, assim, são aqueles discursos do senso comum, muito superficiais, né? Que a gente escuta muito facilmente. Então, assim, como que a gente faz para poder ouvir, né, esses discursos do senso comum e também poder tentar mudar um pouco, né, esses pensamentos, essas ideologias, né, porque o que eu vejo é isso, assim, esse olhar punitivista, ele está em todos os lugares, intramuros, extramuros, dentro da nossa casa, muitas vezes. Então, como que a gente pode mudar essa lógica, né? Eu não sei, assim, lançando aqui essa provocação. Sabe uma coisa que eu penso? Se alguém quiser falar, fica à vontade, levanta a mão, tá, gente? Como eu estou aqui na frente, vai falando, eu vou pensando. É assim, o que eu acho, tá? Isso aí já é um achismo meu. A nossa sociedade, ela acha, assim, você está completamente certo, é isso mesmo. As pessoas que que ela fez errado, tem que ir preso. Legal, beleza. Mas eu não acredito que as pessoas tenham um conhecimento do que realmente acontece dentro do presídio. Porque, assim,
nós que temos pessoas que já foram presas, por exemplo, amigos ou clientes, ou eu vou falar de mim que tenho cliente. Então, hoje eu sei o que um presidiário passa. Mas antes de eu ser um advogado e viver isso, eu não fazia a mínima ideia, sinceramente. Então, eu não sei se é isso que falta hoje, as pessoas terem um conhecimento do que realmente acontece lá dentro, ou se as pessoas sabem o que passa lá dentro, porque eu estou falando assim, eu estou me dando o exemplo de mim, não sei o que vocês pensam sobre isso. Doutora? Ó, a minha opinião é que ninguém sabe o que um preso passa lá dentro. Na realidade, não é que a gente esteja a favor do criminoso, porque aqui ninguém está a favor do criminoso. Nós só precisamos que ele seja condenado e sem ter a total tortura, porque não adianta você jogar o cara numa cela com várias pessoas lá dentro, com crimes hediondo e outras formas, achar que aquele cara vai sair dali ressociável, porque ele não vai. Porque não tem ressocialização de ninguém. Ali é um cara jogado lá dentro, numa cela, que eram para 4 pessoas, tem 16, 32. Dentro daquilo dali. E que não tem nem um pouco de... Nem ventilação aquilo dali tem, porque nem na própria delegacia, se ele está aguardando para ir para um presídio, ele não tem, que é uma salinha pequena, lá dentro é escuro, não tem ventilação, e o cara é jogado como se ele fosse nem bicho, é assim. Essa é a realidade. E não basta dizer que o cara vai sair dali bem, porque ele não vai sair. Ele vai sair pior do que ele entrou. E se ali ele tivesse alguma coisa que pudesse ser feito para que ele saísse dali, um trabalho, e que as pessoas não fossem nem um pouco preconceituosas, como todos são, preconceituosas com o criminoso, ele poderia sim viver numa sociedade mais justa e melhor para ele. Mas não é isso. Até porque o nosso código, ele é bem claro na Lei 9.455/97, em que ela define que é um crime de tortura. E ele vive essa tortura na delegacia, porque ele precisa cumprir, o delegado tem que fechar a investigação. Ele vai para lá, ele vai para dentro de um presídio, ele sofre a tortura com os outros caras de umas facções que nós sabemos que estão ali dentro, não são os donos do famoso morro, mas são os caras das facções criminosas, e ele sofre essa tortura ali. E bem antes, quando ele sai para trabalhar, que ele passa ao lado da boca de fumo e etc, etc. E o cara recebe muito mais do que ele ganha no mês. Essa é a nossa realidade que nós vivemos hoje. Então, é bem complexo achar que uma pessoa vai ser ressocializada após uma prisão, que isso daí é banal. Ela só existe no livro. A teoria ela é linda. A prática dela é podre, obscura, ela sofre, ela machuca e dói para qualquer... E quem acha que bandido bom é bandido morto, não sabe e não convive lá dentro, ou tem um pouco de capacidade de pensar, que muitos estão ali e que não são nem criminosos, estão ali injustamente, não é nada daquilo, e ele precisou dizer porque ele sofreu uma tortura na delegacia antes dele ir para aquela... nem prisão, aquilo dali não tem nem classificação para um presídio hoje. Excelentíssima doutora, peço também a palavra aqui, só para poder adentrar aqui, né, no meu artigo jurídico, né, que também foi publicado também pelo Jus Brasil. A Excelência falou sobre a Lei 9.455 de 97, né? Parágrafo 2º diz: submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar o castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, né? E vou além. A Constituição Federal de 88 é expressa em repudiar a prática da tortura e penas degradantes, desumanas ou cruéis, bem como em proteger a integridade física e moral do preso, no seu artigo 5º da Constituição Federal.
eu digo ainda o seguinte: o maior bem jurídico é a vida e o segundo maior deles é a liberdade. Pensemos, então, nos apenados desse enorme sistema carcerário brasileiro, de onde se tem milhares de prisioneiros. Faremos, então, a seguinte reflexão: poderá algum deles viver privado de sua liberdade e ainda assim conseguir sentir-se vivo? Ou estariam sobre o flagelo, ferindo princípios constitucionais e fundamentais do direito? E até onde chega o direito de punir do Estado? Essa é a pergunta que faço a vossas excelências. Aonde chega o direito de punir do Estado, ferindo brutalmente o princípio da dignidade da pessoa humana? São seres humanos. Quando a gente fala de seres humanos, a gente tem que falar de forma pausada. Ser humano, você precisa ser humano, porque aqueles que estão lá dentro são pessoas que precisam de ressocialização. Eu fiz uma frase aqui: não é deixar de punir quem comete um crime, mas sim não causar um abalo psicológico sistêmico, aonde ultrapasse o limite da razoabilidade. Não se pode ultrapassar o limite do razoável. Não pode passar do castigo à tortura, no sentido mais amplo da palavra, pois os objetivos, que são os de corrigir e disciplinar a nova conduta, não pode, ou pelo menos não deveria conter erros. Erros estes que contribuem para um retorno ainda mais agressivo para si e para a sociedade. Pois não, Excelência, pode falar. É assim, retorna, né? Retorna para a sociedade. Tudo isso que acontece lá dentro dos presídios, quando esse cara sair, vai voltar pior. Eu não sei se teve aquele rapaz há alguns anos atrás, não sei se vocês vão lembrar, do assassino da luz vermelha, não sei, ficou 30 anos preso, depois saiu e 2, 3 dias depois matou uma pessoa. Aí, matou não, quer dizer, tentou matar e ele morreu, né? Mataram ele. Então, quer dizer, olha só, cara, como que o cara saiu de lá? Que exemplo de ressocialização é esse que o Estado está promovendo em cumprir o direito penal? O que eu vejo hoje é assim, como a doutora Bárbara falou, né? As pessoas hoje não estão nem aí para as leis, para o direito, porque o próprio Estado não cumpre a lei. O próprio Estado ele não faz o que tem que ser feito. E quando o Estado não faz o que tem que ser feito, o que acontece é, como o doutor Tiago falou agora, retorna para a gente. A gente vai ter uma sociedade muito mais criminosa, os criminosos vão sair de lá peritos em crime, como torturar, como ser sangue frio, não está nem aí para o que... Entende? Então, assim, o pensamento hoje sobre... o que eu gostaria de hoje passar para nós aqui, nesse momento, é que a tortura psicológica que, principalmente, os presidiários estão sofrendo hoje é culpa do Estado. É o Estado que promove essa tortura. Lógico que tem outras torturas lá dentro, como eu já falei para vocês. Os próprios presidiários lá, eles promovem tortura entre eles. Os policiais, os agentes carcerários, né, como a doutora Paula falou lá dentro da delegacia, os policiais que prendem a pessoa. Então, assim, tudo isso acho que não é o que convém falar, porque todos nós já sabemos que acontece. Mas o que eu gostaria hoje que fosse um foco principal é que o Estado não cumpre a lei. Porque se ele cumprisse o Código Penal como está escrito ali, positivamente como está ali, eu acredito que teríamos presidiários melhores, pessoas com uma ressocialização melhor e estariam entregues à sociedade de um jeito melhor. Com a palavra, Leilane Nunes, participante. Levantou a mão aí. Boa noite a todos. Eu não sou, como se diz, conhecedora muito do meio de vocês. Não tenho nem advogacia, não sou advogada, mas sou como é que se fala? Contribuinte, né? Que a gente fala que quem direitos penais, então
contribuímos, né, para isso tudo da sociedade. A minha pergunta é, mas o sistema, né, que nessa revolta todo de psicologicamente dos presos, e como seria? Então, como devemos agir nisso? Por quê? Não depende de nós, dependemos do governo e do Estado. O Estado não resolve. A sociedade tenta incluir, né, ajudar, não sei de qual forma, mas também não sabemos como. Como eles saem pior, e quem sofre a tortura somos nós, não é isso? Psicologicamente, porque eles entram lá é uma escola, né? Lá e só entram para aprender mais e para sair pior. Essa semana mesmo eu vi uma entrevista de um que saiu de lá de dentro, que ele queria voltar porque ele estava lá, quando ele foi ver o fundo de bolsa dele, estava mais de 40 mil. Só o fundo de bolsa de renda dele, por ele estar lá preso. Então, muitos não vão querer sair de lá dentro para se socializar, trabalhar, correr atrás dos seus objetivos. Eles estão indo, tipo, uma vida mais fácil, né, para eles fazer do que eles trabalhar, né? É a minha colocação. Até peço desculpa no meu falar, que eu não sei, estou aprendendo com vocês, né? Não, mas o interessante é minha essa pergunta e minha participação. dúvida. A participação é que é show de bola. Desculpa, é só porque assim, Leilane, só em você trazer esse seu pensamento que, como você, Leilane, existem várias pessoas que estão nessa mesma situação. Pô, gente, como fazer? Sabe o que acontece? Nós somos um Estado democrático de direito, certo? Olha só que interessante. Se eu te perguntar em quem você votou para deputado, senador, você consegue lembrar o nome? Não precisa falar. É só perguntar, você consegue lembrar? Se você lembrar, você lembra qual foram as propostas deles? As propostas deles são propostas que te representam? Porque, sabe, Leilane, se você perguntar isso para qualquer pessoa na rua, tenta fazer um teste de chegar e perguntar para as pessoas na rua, seus amigos, você votou em quem? Ah, eu votei em fulano. Por que você votou em fulano? Porque eu não tinha em quem votar. Porque ele me ajudou com isso, ou me ajudou com aquilo. Então, assim, nós mesmos colocamos lá pessoas que vão defender a nossa democracia e vai virar, sabe, um círculo vicioso. Enquanto nós, como cidadãos, não mudarmos o nosso pensamento em eleger pessoas que vão nos representar, principalmente nessa situação, não vai mudar, gente. Então, assim, nós precisamos educar o nosso povo de que o voto é importantíssimo. Porque quem vai mudar toda essa situação somos nós. Através de quem? De quem nós votamos, dos nossos representantes legais, que vão fazer leis e vão trabalhar em cima disso. Enquanto a gente estiver votando em pessoas que vão estar lá Mas, dentro... infelizmente, eles já começam errado, né? Na mesma votação. Pode falar. Pode continuar. Acho que travou para ela. Bom, que realmente eles já começam errado, já comprando, vendendo os votos, né? Vendendo os votos já começa errado. Porque você já começa, desde começar o certo, votar, não sei na maneira certa, mas prefere votar comprando para, não, aquele ali vai me ajudar, me vendeu, né? Vai lá e vende seu voto. Você não pensa na maneira certa. Então, daí você já vê que a pessoa não vai agir, já vai fazer o errado, né? Já está comprando o voto de outras pessoas. O nosso país hoje, eu não quero sair muito do que a gente está falando, mas assim, só para a gente poder entender como que o ciclo vicioso é incrível. Nós estamos vivendo hoje, os nossos adolescentes, eles se vão para a escola, não aprendem nada, porque a nossa educação hoje é uma vergonha. São alunos que batem em professores, não respeitam os professores, se formam porque
o Estado hoje prefere ver mais pessoas alfabetizadas do que pessoas que tenham educação realmente. Então, como que o nosso Estado hoje, como que a gente vai chegar até o sistema carcerário sem pessoas com psicológico agredido, se nós não começarmos com as nossas crianças a educá-las, a mostrar na escola direito cívico, o direito, né, que foi tirado, moral e cívica era da minha época, hoje não existe mais. Entende? Então, assim, não vai ter solução se nós não começarmos a mudar isso. E nós só vamos começar a mudar isso quando começarmos a colocar representantes no governo que vão pensar da mesma forma que nós pensamos. Entende? Por exemplo, aqui no Rio vem um cara como governador, que é o Gamini. Se vocês conhecem ele, veio candidato. Ele é um cara fantástico. Tem um cara que tem propostas fantásticas. Não fez nem 2% dos votos. Entende? Preferiram reeleger o atual governador, que, ao meu ver, também é assim, ó, como a Bárbara falou. Não está nem aí, entende? Então, nós precisamos rever nossos conceitos por causa de quem nós votamos ou em quem nós colocamos lá dentro. Doutora Paula. Um minuto, Tiago, rapidinho. Doutor Tiago. Leilane, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou sobre a ressocialização, mas você, quando você vê alguém com uma tornozeleira eletrônica, seja no sinal, seja no Uber, seja em qualquer canto, você tem medo dessa pessoa? Você daria emprego para algum preso? Se você hoje tivesse uma empresa ou você trabalhasse como fazendo bolo na sua casa e você precisasse de alguém para fazer uma entrega, você daria emprego para um ex-presidiário? Leilane. O microfone está desligado. Ô, doutora, boa noite. A oportunidade vem para todos, né, doutora? Eu daria sim. Eu tenho uma empresa, trabalho eu única, tenho conhecidos presos, né? Tenho pessoas que passam e vão lá na loja, né? Me perguntam se quer, ficam 2, 3 dias e depois não quer mais. Então, depende muito, né, a quem você dá oportunidade. Porque as pessoas não querem, ainda mais os que já ficaram presos, não querem como é que eu posso dizer, se preocupar em ter responsabilidade de estar ali. Né, o seu trabalho, não vamos generalizar todo, porque o pai de família tem alguns que até, né, ficam, mas tem outros que não. Porque a vida é mais fácil eu tirar de outra pessoa que tem do que você trabalhar. Só um minuto. Ela não é fácil. Se você for num presídio hoje, você vai ver que não é fácil. Como nós comentamos mais cedo, e até mesmo o doutor Marcelo informou, dentro de uma cela onde só tem 4 pessoas, porque você só vai ver 4 camas nessa cela. Você tem 16 pessoas, 32 pessoas lá dentro. E essas pessoas, elas não fazem... O Estado, dentro de um presídio, ele só joga o preso lá dentro. Ela não dá uma ressocialização, e a doutora Bárbara, acho que ela poderia também te fazer essa informação, porque ela, se eu não me engano, trabalha com ressocialização de preso. E não tem. Então, não é fácil você chegar e dizer que é fácil, a vida é mais fácil, porque ela não é. Uma pessoa, para entrar hoje no crime, seja ele para qualquer coisa, ele tem que ter... Assim, eu falei em questão... Muito fera, porque não é fácil. Ou ele sabe que ele vai ser morto, ou ele sabe que ele vai ser preso, alguma coisa ali. Porque ele não vai conseguir sair do crime. Seja ele um 57, seja ele de tráfico, seja ele qualquer um, porque não existe ressocialização nenhuma dentro de um presídio hoje. O fato é que ele não existe, não tem. O Estado só joga as pessoas lá dentro.
mas ela não dá um básico para eles, e entre isso, ela não dá o básico para ninguém, que é a educação. Porque se tivesse uma educação de qualidade, nada disso estaria acontecendo, porque vem o básico, é a educação que o doutor Marcelo estava ali falando. É educação. É por Mas, isso. doutor, um instantinho só, doutora Paula, eu vou interromper a senhora. E vamos lá. Eu, né, nós fazemos parte da sociedade. É isso? Vamos tirar assim que eu tô presa, né? Saio, mas eu não quero voltar para o crime, né? Mas- eu vou procurar o quê? Mas você, o Eu vou Estado, procurar. pois, não dão emprego para ex-presidiário. E se correr na rua de encontrar uma pessoa que usa uma tornozeleira eletrônica hoje, todo mundo vai ter medo dessa pessoa. E eu não condeno ela ter medo, até porque as pessoas se sentem é muito complicado. Mas se tivesse uma ressocialização que existe na teoria, isso seria mais fácil, mas não tem. Eles não Doutora têm. Paula, Pois não. deixa eu só. Desculpa, só intermediar uma coisa entre vocês duas, que é assim, ó. O que vocês estão falando faz todo sentido, as duas. Primeiro, nós não temos a ressocialização, já sabemos disso. Nossos presos sofrem, né, saem de lá homens piores. E o que a Leilane está falando é perfeito. No nosso dia a dia, nós também não temos. A nossa sociedade de hoje não tem coragem de dar emprego para essas pessoas, porque sabem que elas vão sair de lá, porque elas estão com problema. Então, se o Estado desse a educação que um preso precisa para ser ressocializado, o que ia acontecer na nossa sociedade? As pessoas iam ver que o cara saiu de lá, né, com mais vontade de ser melhor, de querer crescer. Se tivesse isso, seria mais fácil, mas não tem. Então, ele não está voltando para o crime porque ele quer. Ele não tem. Não tem. Ele é obrigado. É como se ele fosse obrigado a voltar para aquilo ali, porque não existe. Não tem. Porque tanto o Estado não dá, como a sociedade não tem coragem de dar, porque tem medo, nós temos, e ele vai acabar voltando para o crime, porque o crime já abraçou ele lá dentro. Ó, cara, eu vou te dar proteção aqui dentro, lá fora tu vai me representar. Aí o cara vem assim, não, eu não vou representar eles. E fica com medo de morrer, e não tem opções, acostumou, igual a Leilane falou, a vida ali, que é mais fácil trabalhar para ele, já não é mais como antigamente, porque ele está com o seu psicológico acabado e ele não consegue voltar. Mas também não é fácil. A vida do crime não é fácil. Porque se a gente for parar e for pensar, não é tão fácil, não é tão simples assim. O cara, para entrar nesse meio, ele tem que ter muito peito. Ele tem que ter muito peitudo. Porque não é tão simples e fácil e nem bonito como todo mundo acha. Ou ele vai morrer, ou ele vai pegar uma cadeia. E ele sabe que lá dentro, dependendo de qual facção ele faça parte, que em qualquer cela, que ele faça parte, ele pode vir morrer. E nós sabemos que isso acontece muitas das vezes nos presídios. Você quer ver uma coisa que acontece lá dentro? Só para complementar, e se eu não estou enganada, o único deputado que dava emprego que tinha como uma ressocialização era o Wagner Montes. E que fez um projeto, e que teve um projeto de lei antes dele vir a óbito e tudo mais, que ele dava condições para um ex-presidiário. E ele tinha, tanto no gabinete, quanto até mesmo na casa dele, e pessoas que já tinham, que eram presas, que já cumpriram cadeia e tudo mais. Era o único que fazia. Porque é muito bonito alguma teoria de alguns partidos de esquerda, mas nenhum deles fazem o que o Wagner Montes fazia. Não querem fazer. Não quer. E nem o que veio como candidato a governador, que é o Marcelo Freixo. Doutores, o doutor Jorge Amaro levantou a mão também, passar a palavra para o doutor Jorge, não sei se ele me escuta. Pode falar, doutor. Muito boa noite, nobres colegas. Ouvindo aí cada colocação, aprendendo, né, também.
E digo a vocês uma coisa: vivi os dois lados da moeda. Fui presidiário, por incrível que pareça. Fiquei recluso por período de 3 meses, né? E passei por um período bem complicado, né? Fui envolvido num processo que até hoje não se sabe como é que eu fui parar dentro de um processo. Uma blitz, com uma foto, tiraram uma foto dizendo que era procedimento, e essa foto foi parar dentro de uma pasta de 21 mandados de prisão numa comunidade onde eu residia. Pois bem, pasmem, senhores, pouco tempo depois eu estava envolvido, fui colocado, né, dentro desse processo, que me deu uma dor de cabeça, perdi trabalho por conta disso. Na época era empregado, né, trabalhava direitinho, e por conta de uma blitz num local suspeito, né, fui criado numa das piores comunidades de São Gonçalo. Vocês podem supor, né, qual seria essa comunidade, das piores que tem. Pois bem, e então, depois de algum tempo, expediu-se um mandado de prisão para a minha pessoa, baseado simplesmente numa suspeita, né, colocada pelos policiais na época em que foram feitas essas fotos, né? Muito bem. Aí me aterrorizaram no momento e me liberaram. Trabalhando, a Polícia Civil me identificou, e eu, consciência tranquila, não tinha consciência de que não tinha envolvimento com nada, e ele me perguntou meu nome. Passei meu nome, de boa, né? Estava na hora do almoço, de frente ao trabalho. E aí ele me diz assim: você está preso por essa razão, por essa ou essa. Eu pasmei, o patrão também veio e tentou entender qual seria a razão daquela prisão. E eu estava envolvido dentro de um processo com 21 mandados de prisão. Isso aconteceu em 2021, começo, né, de 2021, de 2001. E aí, pois bem, aí o policial que me abordou, que deu, né, o auto de flagrante, me explicou que ele sabia muito bem que eu não tinha envolvimento, tendo em vista que ele sabe quem tem envolvimento, tem ligação com o tráfico, que já tem lá aquela cadeia, né, da reincidência e tudo mais, e falou que não tinha nada sobre mim, embora nós sabemos que muitos traficantes envolvidos no tráfico, alguns deles nem documentação têm e ninguém nunca vai saber quem é. Vai morrer lá pelo tráfico ou em confronto, vai sumir o corpo e ninguém nunca vai saber quem é a pessoa. E aí fui envolvido nesse processo, fui preso, fui levado, até então com consciência tranquila, achei que fosse me levar e em seguida me liberar. Eu estava envolvido dentro de um mandado de prisão com tráfico de drogas, coisa que eu nunca fiz, nunca trafiquei, alienação e condutas afins para o tráfico, né? Formação de quadrilha, resumindo, conseguiram me empurrar um bocado de troço. E falo isso para a minha felicidade, que foi também um estímulo, né, para que eu algum dia viesse buscar, né, conhecimento, até para defender, ter conhecimento para me autodefender e também ajudar terceiros na mesma condição, né? E tive a oportunidade de conhecer uma advogada, uma amiga, que já tem 20 anos de amizade. Desde então foi ela que comprou a briga, porque ela também defendia outros na mesma área e sabia. Os caras falaram: esse cara não tem nada a ver, né? E aí ela falou: olha, de fato, tu foi empurrada como bucha aí no meio do processo, né? Os caras queriam, de alguma forma, mostrar trabalho e te empurrou como bucha. Tudo bem, vamos lá. E me apresentou um anjo que eu perdi, né? E chorei muito, fiquei muito abalado, que me auxiliou, que chegou e desfez todo o mal-entendido depois de 3 meses. Acabei ficando nesse tempo 3 meses para 4 meses por conta do recesso final de ano. Esse anjo chamado doutora Patrícia Scioli, acabei fazendo amizade com essa pessoa do bem, né? Que por vez
mandou prender comandante do 7º BPM, que estava envolvido em ilicitudes, né? Em condutas suspeitas, pegando dinheiro aí dos tráficos aí. Resumindo, então, quando a colega aí citou que algumas pessoas estão presas lá inocentemente, cara, eu até então, antes desse ocorrido, tenho 43 anos. Antes desse ocorrido, eu sempre fiz um julgamento. Acho que algumas coisas acontecem com a gente. Acho que é mais para você conseguir ver os dois lados da moeda, né? Algumas pessoas falam assim: não tem preso, não existe preso inocente. Cara, cada conduta, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E muita gente está lá preso. E outra coisa interessante é que eu, ouvindo uma palestra do delegado da Polícia Federal, né, esteve na faculdade fazendo essa palestra há algum tempo aí, e ele falava que a prisão ela seria o último recurso e ela tem sido utilizada como a primeira opção. A primeira opção não é a prisão, como diz lá a própria lei 12.403 de 2011, né, a lei de Tóquio, que até veio tentando formular essa questão de alternar essa prioridade em prender o suspeito, né? E muitos nessa questão de alternativa, tem que prender primeiro para depois analisar. A gente tem que analisar tudo. Em alguns casos, você precisa tirar o camarada da rua, como diz a própria legislação, né? Porque ele pode atrapalhar o andamento da investigação, e a gente bem sabe que muitos deles que são influentes, né? Eles conseguem fazer isso, conseguem burlar, conseguem tapear, conseguem esconder provas, e aí ele consegue se safar de alguma forma. Mas a alternativa a primeira alternativa não é prisão. Nós temos dezenas de presos lá, presos sem julgamento. Dezenas de presos lá está recluso e ainda não teve sequer o julgamento. E muitos deles, na própria audiência de custódia, tem medo de falar que foi agredido pelo policial, tem medo de relatar que sofreu algum tipo de coação, né, para que seja para que ele possa assumir um fato, uma conduta que às vezes ele mesmo não praticou. Nós mesmo temos visto aí em alguns casos a implantação de flagrante, né, aquele flagrante forjado, em que o camarada é obrigado a assumir uma conduta que ele não praticou. Então, nós temos muitos casos. Acho que nós precisamos, a ideia, essa palestra hoje, ela nos abre um leque e nós precisamos analisar cada caso com muito cuidado, né? Acho que nós somos muito preconceituosos. Esse juiz federal falou que ele fez uma palestra maravilhosamente linda, e ele explicando que a opção não é prender. Se nós continuarmos prendendo, daqui a pouco nós vamos ter uma porcentagem de preso que chega a quase a metade do que nós temos de pessoas livres. E hoje, no estado do Rio de Janeiro, nós estamos em torno de, segundo os dados, né, emitidos aí pela Secretaria de Segurança, 45 mil presos. 45 mil presos só no estado do Rio de Janeiro. Depois vocês podem buscar aí essas informações. Isso foi trago pelo próprio delegado da Polícia Federal, que deu essa palestra, e eu fiquei espantado. É muita gente preso, cara. E aí você... dá para nós termos uma ideia que nem, vamos dizer, uma grande massa ainda não tem julgamento, não foi julgado, ainda não passou pelo julgamento, não foi sentenciado. Está lá recluso porque a primeira opção foi prender o camarada. Colocou o camarada lá e o sistema está abarrotado de processo, não dá, infelizmente, prioridade, é só para quem tem dinheiro, com um bom advogado, que vai ficar buscando o recurso, né, habeas corpus lá para liberar o seu preso, o seu cliente. Agora, os demais, a população em massa, que, assim, predominante negros e pobres, vai ficar agarrado lá até o sistema lembrar, né? Como diz lá, tem uma frase
em latim, né, que diz que o direito não socorre os que dormem, né? Mas, cara, como é que vai socorrer se o camarada não teve oportunidade, ele não tem prioridades, ele não tem quem faça a justiça por ele, porque a prioridade é quem tem dinheiro para pagar, para que você dê uma atenção especial, né? Infelizmente, o doutor Tiago mesmo, algumas vezes, né, já tive a oportunidade de mãe desesperada chorando, né? E a gente fica com o coração doído, de vontade de fazer as coisas tudo no 0800, mas a gente sabe que o sistema, né, infelizmente, não nos permite apadrinhar todo mundo. A gente também precisa sobreviver, né? Temos compromisso, mas a vontade é grande. Tem casos que você fica com o coração partido, dá vontade de você fazer no zero, né? Botar a cara e a coragem e tentar resolver para ajudar, né? Porque é muita gratidão você vê depois os familiares agradecendo pela assistência, ainda mais quando o preso a gente consegue buscar a justiça, porque esse é o papel, né? Então, eu quero parabenizar ao doutor Tiago por essa iniciativa, por esse trabalho lindo. Parabéns, porque isso aí nos traz um leque, e aí nós possamos analisar com calma cada caso e deixarmos de lado o preconceito, né? Tem muitas coisas que acontecem que nós não temos ideia. Então, é bom que nós analisemos, busquemos informações, porque a gente tem que analisar. Entendemos que existem pessoas que não querem mudança. Eu estive lá dentro do sistema e era o tempo todo falando, sair daqui, vou matar, vou fazer, vamos... E eu era uma dor de cabeça 24 horas por dia. A gente sabe que muita gente que está pela primeira vez, né, puxando uma cadeia, muitos deles que foram inocentemente ou por alguma, sei lá, covardia do destino, ele se envolveu em alguma coisa e está preso, e ele viu, foi o tempo que ele teve para raciocinar, né, a sua liberdade, e aí perdeu seus familiares, perdeu o direito, né, de ir e vir. Então, isso aí está pesando na consciência, e ele está com o coração aberto para uma nova vida. Ele precisa dessa oportunidade. E muitos aproveitam essa oportunidade. Mas nós bem sabemos que muitos, infelizmente, querem voltar às suas velhas práticas, às suas condutas e continuar praticando crime. Então, tem uma pequena parcela que, de fato, só vai piorar com esse tratamento que é oferecido pelo sistema prisional, né? Que não trata quem não quer ser tratado. Agora, quem quer se recuperar sempre tem oportunidade, sempre tem uma segunda chance. E é isso, pessoal. Peço desculpa. Doutor Jorge, lhe ouvir, né, com esse exemplo aí de superação, realmente algo incrível, né? Já tivemos a oportunidade de conversarmos várias vezes pessoalmente, principalmente no núcleo de prática jurídica, né? Meu amigo de faculdade. Para mim é um prazer imensurável ouvir Vossa Excelência, né, que foi de forma tão injusta, né, como N outros, diria que crucificado, né, de forma inocente, né. Eu queria até fazer uma reflexão, voltando aqui um pouquinho para a psicologia criminal, tá? Mas agradecer as palavras aí do doutor. Eu que agradeço. Nada. O que lhes adianta viver e não sentir-se que estejas vivo? Até porque a vida precisa estar em harmonia com o corpo, ou não? Poderia uma mente doente estar livre, não estando saudável? Ou estaria esta aprisionada de forma cruel dentro de si mesma? Qual a consequência da tortura psicológica? Em casos de pena privativa de liberdade, com a restrição, sim, da vida, com a sua liberdade psíquica ameaçada. No artigo 5º, inciso 3º da Constituição de 88, diz que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Outra frase também: a subjetividade do psiquismo prisional, pelo tempo da privação da liberdade, os torna seres psicóticos, com a falta de percepção da realidade, de forma perturbadora, os transformando em indivíduos neuróticos e os impedindo de aproveitar a sua existência.
tendo como reagente principal os conflitos psíquicos. Esta violência, a qual está escrita no artigo, não poderia ser a violência psicológica que está prevista na lei mencionada a seguir, né, que foi a lei a 9455, e o legislador, ele peca. Aonde que ele peca? Porque ele define, né, na 9.455 de 97, define os crimes de tortura. E a 11.340, de 2006, é uma lei que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. No artigo 7º, fala sobre a violência psicológica. Ou seja, a Constituição Federal, ela veda a tortura. Quando fala em tortura, se deixa muito aberta para... A gente acha logo que é uma violência física praticada por terceiro a um determinado indivíduo. Mas a tortura, ela pode ser tanto física quanto psicológica, né? Então, quando o legislador fala de violência psicológica no artigo 7º, ele bota, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique, perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição costumais, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica, prestem atenção, saúde psicológica ou à autodeterminação. Ou seja, existem leis que protegem o bem jurídico, mas vão totalmente na contramão do termo de violência e tortura psicológica, né? Aqui eu continuo dizendo, artigo 5º, inciso 1º da Constituição de 88, que se refere à igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações. Pode-se dizer que existe um vazio enorme no artigo 5º, também no inciso 3º da Constituição de 88, quando fala em tortura. Lendo o parágrafo, logo se pensa em dor física, olha o que eu falei, praticada com emprego de violência por terceiro a um determinado indivíduo. Iremos além, falaremos de tortura psicológica, também conhecida como no touch, né? Com diversas situações que são causadas e começam a afetar o enfraquecimento psicológico do apenado, ou do custodiado, ou preso preventivamente, tais como penas degradantes que ocorrem quando há humilhação de alguém perante si mesmo e perante os outros, ou leva a pessoa a agir contra a sua vontade ou consciência. Essa é mais uma parte aí do meu artigo aí. Se alguém quiser continuar, né, o raciocínio, passo a palavra. Eu, particularmente, gostaria de ouvir a doutora Bárbara, porque agora eu fiquei curioso. Porque se você trabalha no sistema de recuperação, né, de ex-presidiários, acho que talvez você nos daria uma excelente contribuição de como que está sendo isso, né? Como que você está vivendo isso? Tudo que nós falamos faz parte, faz sentido, não? O que você vê no seu dia a dia com isso? Então, na verdade, eu trabalho no DEGASE, né? Que é para adolescentes infratores. E eu trabalhei durante 7 anos, mais ou menos, dentro de uma unidade de internação, né? Onde eles ficam até pelo menos 3 anos, no mínimo 6 meses. E dentro da unidade de internação, eu atuava dentro de uma equipe de saúde mental, né? A gente é dividido em equipe de medida, que fica mais por conta, né, do processo, do acompanhamento escolar lá dentro, e a equipe de saúde mental, que era onde eu atuava especificamente, né, acompanhando os adolescentes que tinham algum transtorno ou que estavam apresentando intenso sofrimento psíquico, né, por conta do confinamento, muitas vezes. Então, assim, a gente pensando adolescente, né, assim, socioeducação é um
pouco diferente, apesar de ser a mesma lógica que eu percebo punitivista, né? Como eu falei aqui, o mesmo olhar de que eles têm que pagar pelo que fez, que lá não tem que ser um lugar bom, né? Então, assim, há muitos atravessamentos e muitas confusões, né? No trabalho, na prática do trabalho em si, justamente por esse olhar, né? Do qual é o papel da socioeducação. Estar ali dentro, e aqui dentro ele vai ter acesso a tudo, à escola, ao dentista, a um psiquiatra, muitas vezes, né? Coisas que, muitas vezes, como você mesmo falou, a própria população não tem. Então, isso, às vezes, é mal visto. Porém, eu entendo que o Degasse, ele é o último lugar que esse menino vai chegar que não for a morte, né? Com esse recorte aí pensando na escolha que ele fez, né? Da criminalidade, da infração, enfim. Então, se a gente não fizer nada lá, a gente vai fazer aonde, sabe? Então, eu acredito muito na socioeducação, mas ainda há muito que se avançar por entender o que é a socioeducação. E eu digo assim, dentro do próprio sistema, dentro do próprio departamento, né? Porque os ruídos, eles acontecem. A gente costuma falar que tem uma falta de comunicação muito grande no Degasse, e eu acho que isso é um sintoma do departamento, porque há ideologias opostas, né? Muitas vezes na figura do agente, na figura do técnico. O técnico é a mamãezada, é que protege, passa a mão na cabeça. O agente é o porradeiro, e sendo que não é, né? Atualmente eu estou trabalhando no setor de saúde do trabalhador, né? Não estou diretamente com os adolescentes, tem mais ou menos uns 5 meses. E aí, agora eu estou do outro lado, né? Estou do mesmo lado, mais ao lado ainda, né? Por também ser trabalhadora, mas a gente escuta o quanto que esses servidores, principalmente os agentes, sofrem também, né? Então tá todo mundo sofrendo por um sistema que é adoecido, e assim, eu volto a repetir que eu acho que é um reflexo do que acontece fora dos muros, né? Dessa lógica de inimigos, de que a gente tem. Essa rixa, né, dentro no trabalho em si, entre os próprios profissionais, do entendimento, do olhar o que é a socioeducação para um, o que é a socioeducação para outro. E aí, não é à toa que o Degasse uma hora está na Secretaria de Educação, uma hora está na Secretaria de Segurança. Então, isso tudo é o reflexo de como que a gente entende o trabalho, né? E aí eu venho, assim, lutando muito, entendendo os agentes, né? Falando deles mais especificamente, porque é onde a gente também vê um impacto, assim, em saúde mental muito direta, sabe? Desses servidores também. E dos próprios adolescentes em si. Então, assim, um confinamento, ele traz adoecimento para todo mundo, né? Então, é necessário que a gente entenda qual é o nosso lugar, entenda qual é o nosso trabalho, o que a gente está fazendo ali. E isso precisa ser estudado e discutido o tempo inteiro, sabe? Eu acho que é um pouco isso, assim, não sei se eu pude contribuir tanto. Em relação à tortura psicológica, é cuidadoso, né, a gente falar sobre tortura psicológica, né, dentro do departamento, mas eu penso, né, se a gente tem nosso olhar enquanto terapeuta ocupacional muito sensível para o cotidiano. Então, a partir do momento que aquele adolescente ele chega e ele já muda toda a característica física dele, né? Então, é o corte do cabelo, é a roupa, é o uniforme, essa descaracterização do sujeito, eu acho que já começa ali, né? Acho que já começa ali trabalhar um psicológico de que você está num outro lugar, você precisa rever muitas coisas. Então, assim, tem a parte interessante de impor regras e limites, né? Porque esse adolescente muitas vezes não tem, nunca teve, né? E também tem esse outro lado da descaracterização daquele sujeito, de que você não tem hora para nada, de que você tem que comer, né, o cardápio do dia. Então, assim, a gente acha que é pouco,
né? Mas isso impacta muito na vida do sujeito, né? Então, assim, por isso que é confuso a gente falar do nosso papel. E, assim, pensando na SEAP, né? No maior de 18 anos, eu assim, trago para reflexão para a gente entender qual é o papel do sistema carcerário. Qual é o papel? Qual é o objetivo? Sabe? Eu acho que a gente precisa pensar. Simplesmente segregar, né? Como sempre foi, é a gente saber que eles vão sair pior, enfim. E aí? Quem é que vai pagar essa conta, sabe? Porque a conta não fecha. É ruim para todo mundo. É danoso para todos, de todos os lados. E aí, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai resolver esse nó, sabe? Eu acho que a discussão ela tem que avançar nesse sentido, assim. É isso aí. É interessante você falar sobre isso, porque o que eu tenho visto hoje no nosso dia a dia é que quem precisa mudar somos nós, sabe? Nós precisamos mudar nossas atitudes, nossos pensamentos. Acho que cada indivíduo hoje precisa fazer isso. E a gente só vai conseguir isso, como você falou, com a educação. E a educação é primordial. Então, assim, nós que temos, por exemplo, meus filhos, eu procuro educá-los a estudar, a ter uma profissão, entende? Mas nem todos os pais têm essa oportunidade. É muito fácil, como eu falei para vocês, falar sobre algo sem viver, né? Porque nós estamos vivendo hoje, tudo bem que o Brasil caiu muito de desemprego, mas muitas pessoas que passam muitas necessidades e às vezes ficam pai e mãe fora de casa o dia inteiro e acaba o tráfico pegando os filhos deles, né? Porque a gente que mora num bairro fora da favela, por exemplo, não sabe o que é o dia a dia, né, de uma família que vive na favela, né? No qual aí já é um tema, doutor Tiago, né, para outros podcasts, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo por estar aqui hoje com vocês, por ter tido essa oportunidade. Como o doutor Jorge falou, eu também aprendi muito hoje aqui, né? Porque é um tema que, particularmente, eu nunca assim, dei muita ênfase, né? Porque a gente vai trabalhar nosso dia como advogado, nossa maior preocupação é, lógico, além da vida humana, mas também tirar a pessoa lá de dentro, né? Principalmente como o doutor Jorge falou, muitas pessoas estão lá, a maioria dos meus clientes estão lá sem uma condenação, não foram condenados ainda. Então, a gente está tentando reverter essa situação para que eles possam responder em liberdade, com dignidade e tudo mais. Mas, assim, a gente conviver com essas pessoas que sofrem pra caramba o seu dia a dia ali, né, como presidiário, no seu dia a dia ali, aí sim você começa a entender o que é ser um presidiário, né? O que é a tortura psicológica que recebe lá dentro, de todos os lados. E principalmente, para mim hoje, no meu ver, o pior é a do Estado. Então, assim, muito obrigado, doutor Tiago, por essa oportunidade, por essa participação, por esse debate maravilhoso que todos trouxeram aqui, né? Incluindo a Leilane, que não é uma profissional em nenhuma área, como ela disse, mas, poxa, que teve uma participação fundamental, porque trouxe o que a sociedade, né, tem em si, né, perguntas, né? Como resolver? Acredito que talvez um novo podcast também, doutor Tiago, né, vamos ver como resolver os problemas, né, do nosso Estado. Então, assim, tem tantos temas, né, doutor? Tantos temas que a gente, né, pode trazer aqui. Doutor Jorge, pode falar, doutor. Excelência, só trazendo aqui, quero ser muito sucinto. Aconteceu comigo há pouco tempo um recém-saído, né, do sistema prisional, passou pelo processo, ficou lá, puxou um tempinho lá, foram 3 anos, e quase 4 anos preso. E aí saiu muito animado para recomeçar a vida e aí, assim, né, eu tentei de todas as formas arrumar trabalho, até peguei currículo dele, dei para algumas pessoas, que eu conheço alguns comércios, né, e aí dei currículo, fiz um pedido, né, assim, para os donos que eles pudessem dar uma oportunidade. E nós temos algo no comércio em geral, né, muito complicado. Eles pesquisam sobre a vida do cidadão e lá, muitas das vezes, a condenação, né, o camarada que teve, né, que passou pelo sistema prisional, ele vai estar registrado
E muitas empresas não pegam um camarada que foi preso, que é ex-presidiário. Eu tive isso, um dono de posto falou comigo na minha cara. Falou, cara, por você eu chamaria esse colega, daria oportunidade, como já deu outras oportunidades, só que ele não era, essas pessoas que eu indiquei anteriormente, não era nunca passado pelo sistema prisional. E esse colega, ele já tinha passado. Quando ele pegou a ficha que puxou, olha, cara, o cara aprisionou. Eu falei, pois é, mas precisava muito de oportunidade. E ele ficou insistentemente me pedindo trabalho durante uns 4 ou 5 meses. Até que, enfim, eu recebi. Ele sumiu, né? Eu não consegui encaixar ele em trabalho nenhum. Sumiu. E aí me deu uma notícia, estando no Rio, me chamou lá pelo Facebook, me agradecendo por todo o esforço que eu tinha feito, que ele não aguentava mais, estava passando necessidade e que estava no tráfico, tinha retornado para o tráfico e estava no Rio. Eu fiquei muito, foi um momento para mim muito triste, eu fiquei muito abatido, porque me senti impotente, né? Assim, a gente bem sabe que há uma grande resistência ainda na sociedade em relação a empregar alguém que já passou pelo sistema prisional, e me abalou muito. Ele me chamou por várias vezes, né, pelo Facebook, e falou, olha, infelizmente estou aqui, estou conseguindo dinheiro, consegui uma casa, aluguei uma casa, estou morando, estou comendo, e estou no tráfico, não tem jeito, eu não posso ficar parado, eu não consigo trabalho, não consigo trabalhar, estava passando fome. E aí o que acontece? Eu, por vezes ajudei, dava um dinheirinho para ele falar, poxa, cara, não tenho o que comer, que eu fazia um pix, ajudava e tal. E aí fiquei muito abatido, né? Você se sente, como é que eu digo? Depois dele ter decidido largar a vida, retornou porque não conseguiu trabalho. Então, infelizmente, a sociedade em geral está preocupada com muita coisa, e nessa questão da ressocialização de espaço, né, para o preso, né, que acabou de sair, nós hoje ainda temos, como o próprio delegado falou lá, né, que ele pensaria 10 vezes. Ele falando, vou ser sincero, pediu o pessoal para levantar as mãos. Quantos aqui colocaria dentro da sua casa, para trabalhar lá dentro com você, da sua casa, para lidar junto com teu filho, lidar com a tua esposa, um cara que já teve lá uma condenação de homicídio, né? Uma condenação de estupro, né? Quem colocaria? E pouca gente levantou as mãos, né? Não vamos ser hipócritas, mas é uma decisão muito difícil, mas a gente precisa buscar esse tipo de recurso, porque esse garoto não vai ser, não foi o primeiro, nem será o último, que da mesma forma sairá com o interesse de recomeçar a vida, de buscar novas oportunidades, e vai encontrar essa grande barreira chamada de preconceito e uma sociedade despreparada para lidar com esse problema. Desde já agradeço a oportunidade, quero também desejar a todos uma excelente noite, e foi um dia de aprendizado que vai ficar para a história. Agradeço a Vossas Excelências pela oportunidade de abrir esse espaço, né, para a gente poder trocar algumas informações, e eu estou saindo daqui acrescido, aprendi muito com essa palestra, por assim dizer, né, com esse podcast que foi desenvolvido pelo doutor Tiago. Obrigado mais uma vez, excelente noite a todos. Pessoal, já, né, nos encaminhando, né, para o fim, né, do podcast, peço a vocês mais alguns minutos para podermos finalizar alguns temas aqui que eu acho também de suma importância e necessidade, né? Volto a mencionar novamente o artigo 5º da Constituição Federal. Eu gosto de ir fundamentando, porque tem muita coisa que a gente vê no nosso dia a dia que a teoria é linda, né? A prática é pecaminosa. Então, a gente acaba não vendo o exercício, né? A força da lei sendo cumprida. O inciso 42 da Constituição diz: a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Se deslumbra uma série de possibilidades de tortura psicológica após a restrição da liberdade, tais como o estresse, a angústia, causados. Podem deixar cicatrizes psicológicas permanentes. A tortura psicológica, muitas vezes, precisa de tratamento para que eles possam superar os traumas.
caso não seja tratado de forma adequada, né, as doutoras aí bem sabem disso, pode levar ao suicídio e o afastamento da sociedade. Se a intenção é trazer o indivíduo, né, para uma ressocialização, como que uma tortura psicológica pode lhe causar prejuízos, né, emocionais a ponto de levar ao suicídio ou ao próprio afastamento da sociedade, né? Aqui faço menção à nobre e ilustre Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, artigo 3º, 4º, 5º e 8º, não vou ler para não ficar muito grande, que vão proteger bens jurídicos de caráter invioláveis e pessoal. Eu vou ler só um. É essencial a proteção dos direitos do homem através de um regime de direito, para que o homem não seja compelido, em supremo recurso, à revolta contra a tirania e a opressão. O tratamento degradante é o que humilha e diminui a pessoa diante dos olhos dos outros e dos próprios olhos. Aqui eu digo, né? A restrição total da liberdade é tortura, é degradante, cruel e desumano. Aí tem uma frase aqui de um livro, não sei, peguei da internet, essa frase não é minha. Para um preso, é muito pior temer a dor, temer que a dor aconteça, do que realmente experimentá-la. Olha isso, né? É um abalo sistêmico psicológico, né? A lei considera crimes inafiançáveis, também consta na Constituição, e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura. Aí vem o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas, terrorismo, definido como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores, podendo evitá-los, se omitem. Ou seja, muitos que poderiam, né, se omitir, né, eles, né, o Estado, cadê o Estado, né? Aí aqui eu finalizo. Este artigo é uma breve reflexão à forma implacável punitiva do Estado e qual seria a medida exata e mais justa possível para a aplicação da punição da restrição à liberdade do ser humano. Qual o limite para não ferir o direito à vida e à saúde mental de cada restrito, em sua amplitude ou compreensão? Que a tortura psicológica seja condenada, condenada. E venho muito respeitosamente a todos que estão aqui pedir, né, principalmente o doutor Marcelo e todos os outros, né, pelo relaxamento de prisões, sendo estas temporárias, preventivas, civil, com bases sustentadas em linhas afirmativas, por leis descritas neste texto, e uma maior atenção à superlotação do nosso sistema punitivo, causando dor e sofrimento, com abalos psíquicos, muitas vezes irreversíveis. Passa a palavra. É um momento assim complicado no nosso direito. A gente viver o que a gente tem vivido hoje não é uma coisa assim, parece que não tá tendo um progresso, sabe? Está tendo um regresso, porque desde os primórdios, né, que as pessoas têm sofrido, né, com esse tipo de tratamento, né? Os bárbaros que faziam suas barbaridades, né? E parece que hoje nós estamos vivendo a época dos bárbaros, né? Infelizmente. Então, é uma situação que a gente precisa divulgar entre as pessoas, né? Principalmente sobre quem nós vamos votar, como que nós vamos fazer para que as pessoas não sofram como têm sofrido hoje. Acredito eu que vai ser da maneira de elegermos pessoas que vão nos representar, né? Representar as formas que devem ser o cotidiano das pessoas, que é a base, né, da sociedade, que é paz, harmonia, e que as pessoas tenham respeito entre si. E para isso a gente precisa começar com um Estado que respeite
essas leis, né? Enquanto o Estado não respeitar as leis, a sociedade não vai respeitar, né? Então, tá virando, como eu falei, um ciclo vicioso. Nós precisamos mudar isso para que haja uma mudança, né? A gente tem que ser a mudança, o que eu quero dizer, que a gente tem que ser a mudança para poder colocar lá dentro pessoas que vão nos representar, que vai representar o que nós queremos e vão ser os nossos porta-vozes lá dentro, né? Não somente voltar a barbaridade, né? Ou seja, dane-se, né? Esse dane-se é que tem que sair da nossa vida, né? A gente tem que se importar mais. E para se importar mais, a gente só vai conseguir se importar como a gente entender que se a gente não se importar, um dia isso vai retornar para a gente. Porque, como o Dr. Jorge falou, a pessoa que sai do presídio hoje, eu particularmente também não tenho coragem de dar nenhum suporte para essas pessoas, não porque eu seja hipócrita, porque eu estou aqui falando bonito, não é nada disso, é porque o Estado não dá o suporte para que essa pessoa esteja ressocializada novamente. Então, nós temos medo. Então, esse medo é que vai fazer com que é o reflexo do Estado provocando isso, né, para a gente. Então, eu deixo minhas palavras aqui, agradecer também mais uma vez. Eu, a partir de agora, né, não vou fazer mais nenhum comentário, só quero agradecer realmente por tudo, por essa oportunidade. E com certeza estarei presente aqui nos próximos podcasts, porque eu, apesar de ter falado muito, pode ter certeza, eu saio daqui muito melhor do que quando cheguei. Sim, doutor, o senhor falou que é religioso, doutor Jorge também, e eu não posso encerrar esse podcast antes de falar sobre uma passagem bíblica, né? Para aqueles que creem, ótimo. Para os que não creem, eu tenho certeza que eu vou atribuir isso ao direito penal, né? Jesus não foi crucificado sozinho. 2 ladrões ocuparam cruzes, uma de cada lado dele. A princípio, ambos ridicularizaram Jesus, mas um deles evidentemente mudou de opinião. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ou seja, um daqueles que estavam lá do lado de Jesus falou: pô, se você é o Cristo, me tira daqui e sai também. Respondendo-lhe, porém, o outro o repreendeu. O outro que estava lá do lado de Jesus, do outro lado, falou: nem ao menos temes a Deus, estamos sobre igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ou seja, tinha alguém ali condenado de forma inocente, que era Jesus. Jesus estava sendo condenado de forma inocente. Libertaram Barrabás, né? Um ladrão, um criminoso da época, e Jesus, inocente, sentenciado à morte. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, ele se arrependeu. Ele confessou o crime, né? Ele se botou na condição de sentenciado de forma justa. Ele aceitou o que ele tinha feito, né? E Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus fez o quê? O perdoou. Vocês podem estar falando: poxa, mas é um podcast de direito penal. Mas o direito penal, ele nasce conosco. A partir do momento que nós estamos aqui para confrontar leis, a gente tem que lembrar a origem delas. Jesus, ele foi também sentenciado. Quando o Dr. Jorge fala de pessoas que estão lá, né, abandonadas, largadas, né, esperando pela sua liberdade, todos nós aqui somos seres livres. A liberdade nasce conosco. Ficamos 8, 9 meses no ventre de nossas mães, esperando pela nossa liberdade. Chega um momento que nós estamos formados e nós
A natureza, ela pede o que? A nossa liberdade para estarmos aqui, para aprendermos a respeitar uns aos outros, a lutar por justiça, para lutar por liberdade, liberdade de consciência, liberdade psicológica, amarmos uns aos outros, não fazermos distinção de pessoas, não podemos, como operadores da lei, né? Eu promovo justiça, eu promovo a liberdade. Não podemos ser omissos. Peço a todos vocês que me ouvem, que me veem, não sejamos omissos. São seres humanos que erraram sim, que cometeram barbaridade sim, mas Jesus perdoou. Jesus levou com ele um pecador para estar com ele, para viver com ele. Não podemos ser omissos. Não deixemos o medo, a resistência. A sociedade, ela vive valores completamente invertidos. Eu sei o quanto é difícil, né? Eu imagino o quanto seja difícil, mas temos que mudar. A gente precisa não mudar o mundo, mas a gente tem que mudar o mundo à nossa volta, né? Se vocês fecharem os olhos de vocês, né, nesse podcast, né, vocês vão ver o quê? A escuridão, a prisão. Feche os olhos de vocês, vocês vão se sentir presos no vazio da escuridão. Abra os olhos de vocês e vocês vão sentir o gosto da liberdade. Nós somos privilegiados por promover justiça. Olha que legal, doutor Jorge. Olha o testemunho do doutor Jorge. Olha a doutora Paula, doutor Marcelo, o quanto estudaram, doutora Vivian, todos os outros que estão aqui, detentores de conhecimento ou sem conhecimento, porque o conhecimento ele precisa ser dividido, ele precisa ser multiplicado e ele precisa ser somado. Subtraído, jamais. Você sabe por que jamais será subtraído? Porque ninguém vai tirar de você o que você conhece. Você pode perder tudo. Você pode perder absolutamente tudo, mas aquilo que você conhece se ramifica, se torna frutos, e esses frutos vão alcançar pessoas. Então, eu agradeço a presença de todos vocês aqui, ilustres amigos, operadores do direito, lutem sempre por sentenças penais, né, justas, lutem por justiça. Doutora Vivian, a doutora Jéssica, todos, a doutora Bárbara, lutem principalmente por justiça. Porque a justiça, eu costumo dizer o seguinte, peço perdão aos advogados presentes, eu sou muito contra aquela frase que diz que sem um advogado não haverá justiça. Não é a carteira funcional que está no seu bolso que diz quem é você. Não é a sua qualificação que diz quem é você. É o seu caráter, é a sua moral e, principalmente, a sua dignidade. Eu conheço advogados que eles não promovem a justiça sem seus honorários. Eu não preciso de carteira funcional para desejar a todos vocês aqui a justiça. Que a justiça possa alcançar todos vocês. E você, doutor Marcelo, e todos os outros, promovam a justiça. Eu sei o quanto é difícil promover a justiça, mas promova a justiça, tá? É o que eu tenho para falar para vocês na noite de hoje e agradecer principalmente a presença, né, de estar na presença de vossas excelências e agradecer, somente agradecer. Para mim, um privilégio maravilhoso ver todos aqui promovendo justiça, liberdade. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos vocês aí. Se alguém quiser falar, para a gente encerrar. Alguém querendo falar? Então, Muito obrigado. Desculpa, doutor Jorge, desculpa.
É porque, assim, eu não ouvi algumas pessoas aqui, né? Por exemplo, a doutora Vivian, acho que teria tantas coisas talvez boas para nos falar e nem Também não deu acho. nem um oi pra gente, né? A Jéssica também ficou quietinha, não Só participou em ouvindo, só nada. ouvindo. Então, talvez, assim, Não, então, eu trabalho especificamente com crianças, né? E são crianças, são autistas, e meu público hoje é autista e criança com síndrome de Down. Eu estou totalmente fora desse métier, aí eu convidei a Bárbara, que é amiga de profissão, né? Terapeuta ocupacional também, que nossa profissão é uma profissão, assim, que tem vários vieses, né? Você pode atuar em vários lugares, né? Então, aqui tá a prova disso, né? Eu estou lá em clínica, né? E a Bárbara, que falou aí muito bem, também fiquei muito orgulhosa dela, Muito porque legal. foi uma participação muito, muito bonita, assim, de se ver, né? Então, eu me encaixo, assim, naquele, vamos dizer, na sociedade, né? Que olha para esse sistema com uma visão, de repente, com falta de conhecimento, né? Quando ela falou dos adolescentes, eu tenho um filho adolescente, isso machuca meu coração, sabe? Embora são adolescentes que fizeram algo, né? E precisam estar ali para poder rever, né? Eu não digo nem pagar, né? É uma palavra grosseira, né? Mas são adolescentes, né? Que não tiveram a mesma oportunidade que o meu filho, a mesma educação, né? Então são várias coisas que estão em jogo aí nisso, né? E aí, diante dessa conversa toda, eu vou até falar de repente um novo bate-papo aí, porque essa tortura psicológica, ela pula esses muros, né? E estão lá dentro da casa deles, né? Com as mães, essas mães, né? Que não era aquilo que elas queriam, né? As famílias, e coincidentemente hoje, eu passei de carro com uma amiga em frente à delegacia do Fonseca, e era dia de visita. E aí nós paramos no sinal e ficamos olhando assim as mulheres com bolsas e com crianças deitadas dormindo no colo, né? E aí eu falei assim, caramba, lá, hoje é dia de visita, olha que triste. Ainda falei assim, deve ser triste, deve não, para essas famílias, né? E aí a minha amiga falou assim, cara, não acredito que você sente pena, porque eles estão ali porque mereceram, porque então é um pouco disso mesmo que a gente falou aqui, né? Eu tô desse outro lado, nessa coisa obscura, né? Porque é uma tortura psicológica para eles e para esses familiares que não sabem que se vão vê-los no dia seguinte, né? Porque existe um sistema lá dentro, até entre eles, né? Que é a questão do você vai estar do meu lado ou vai estar aí, a Deus dará, né? Ele vai dormir hoje com o olho aberto e outro fechado. Isso já é uma tortura, né? Enfim, transcende essa questão do ele tá lá porque ele fez, ele merece, né? Mas é isso, eu gostei muito, obrigada aí ao Thiago pelo convite, né? Eu que agradeço. Eu falei até com a Bárbara hoje, vou continuar nesse métier aí por conhecimento, né? Eu acho que eu não tenho assim emocional para lidar com isso, né? Deus escolhe cada um, assim, vocês estão dentro disso aí e não é fácil não, tá? Vocês também têm que se cuidar emocionalmente, né? Porque é difícil, deve ser muito difícil, O presídio de né? Água E Santa, eu ainda prefiro, Thiago, continuar com as minhas criancinhas. o presídio de Deixar Água esse Santa, serviço para vocês. toda vez que eu venho do presídio de Água Santa, né? Aham. Eu fico 2 dias, eu fico mal. Eu fico mal. Fica. Porque é uma prisão, o doutor sabe disso, nos conhecemos lá, subterrânea. Né? Os presos Exato. eles ficam debaixo da terra em situações realmente de muita Bárbara, é uma insalubridade. barbárie danada. Sim, é muito triste. É muito triste. Retrógrado. Sim, é por isso que eu falo que lá são as masmorras, né? Porque os castelos, né? Eles tinham aquele sótão, né? Aquela parte subterrânea para
colocar os seus A prisioneiros. Vivian falou uma coisa interessante, Tiago, Muito que triste, muito triste. é sobre a questão das mães, das esposas, das Sim, mulheres, sim. para entrar lá dentro. Você sabe como que é a entrada dessas pessoas lá dentro? Alguém já falou para vocês como que é? Eu sei, né? Gente, Assim, eu sei. Eu já vi em filmes, assim, brasileiros, às vezes retratam isso, mas deve ser muito pior. o filme ele tem muita paixão ali também. Mas, gente, olha, é degradante, sabe? É humilhante Sim, para as mulheres, humilhante. principalmente. É humilhante. Poxa, você imagina uma mãe que faz um bolo gostoso e aquele bolo... Olha, a forma que você tem que levar aquilo lá para dentro, gente, olha, É muito assim... triste. É muito triste. Enfim, mas agradeço aí a presença de todos mais uma vez. Foi maravilhoso o debate, né? Essa explanação de pensamentos. E só tenho a agradecer de terem atendido ao meu convite, né, para esse segundo podcast aí, que tenha sido um sucesso. Obrigado. Tá ótimo. Também falando. Ah, tá. Então é isso. Fiquem com Deus. Posso encerrar a chamada? Vou encerrar a chamada. Muito obrigado, doutor Marcelo, doutora Paula, doutora Vivian, Jéssica, Leilane, a Crícia, doutor Jorge. E é isso. Fiquem todos com Boa Deus. noite a todos. Adeus. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.